A santa, gloriosa paz do Eterno, o Rei da Glória, em nome do Mashiach, Jesus Cristo. Irmãos, Deus abençoe a todos. Bem-vindo a esse canal para a glória do Eterno. Eu confesso aos irmãos, é cansativo, mas é necessário. Dá, sabe? Às vezes dá. É uma espécie de alguns sentimentos misturados. Ontem foi quarta, hoje é quinta. Na terça-feira, aquela live, mais uma das lives de Josafá. Ele, como sempre, o bebezão, fala um monte de asneira e pensa, viaja na maionese que ele tá certo. O Josafá, ele entende que a pessoa é salva por estudar. Irmãos, vamos lá. Quando você lê Hebreu, o que diz? Que todos alcançaram salvação através da fé. Todos eles ali. Todos que estão os personagens de Hebreu alcançaram a salvação através da fé. Explicando o que é a fé e tal. Beleza. Ponto. Vai pegar Hebreu, vai ler, você vai ver que todos estão ali. Noé, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, todo mundo. Aí quando eu vou lá no começo, Noé, ele constrói uma arca, por quê? Pela fé. Abraão, pai da fé. E todos os outros, né, que vêm seguindo após esses personagens, essas pessoas, também vêm pela fé. A esperança no Cristo, no Messias, no Mashiach, também é pela fé. Tudo pela fé. E eu já cansei de falar aqui que o diabo ele quer roubar a fé. Ele quer trazer confusão, ele quer trazer conversa fiada. E é o que o bebezão do Josafá ele faz. É ficar com essa historinha de estuda aqui, estuda lá, exegese, interpretação de texto, contexto, de tanta ladainha. Mas ele não... Você já viu? O Josafá fala de fé? Não fala. Você pode pegar os vídeos do Josafá, todos eles, nenhum prega a fé. Para você, quem crê em Cristo, você tem que ter a fé. Tudo, para você chegar a Cristo, você tem que ter fé. Você não chega a Cristo sem ter a fé. Tudo é feita pela fé. Tudo é fé. Para você ter Cristo, para você viver Cristo, para você chegar a Cristo, para você estar em Cristo, é fé. Ele não prega fé. Agora, eu não vou entrar nessa história, porque na live de terça-feira ele ficou naquela ladainha de Calvino, e aí jogou de briga, porque teve aquela... Ele teve... O Josafá, o bebezão, ele tem briga com todo mundo. Aí teve briga lá com o Fernando, né? E aquela história, né? Membro rolando para lá, para cá. Isso aí é outro assunto que eu não vou entrar, né? Porque o pau quebrou ali exatamente por isso, né? Por causa de membros, mas isso é problema deles. Ou seja, cego, guiando cego, lobo engolindo lobo, né? E tentando, ou seja, o cara tentando, tá? Ensinar coisa que ele jamais vai conseguir ensinar alguém, porque ele não tem o dom, ele não tem o ensino, ele não tem a ciência, ele não tem nada. Ele tem muito, é gogó. Gogó ele tem muito. Mas vamos lá.
Tanto que eu chamei já, nem vou mais chamar para live, não. Porque as perguntas que eu dei para ele é cabal. O dia que eu perguntar para ele, ele vai ter que responder a verdade. Porque se ele mentir, acabou para ele na terra. Nem vivo, Deus vai recolher ele. Vai. Porque se ele mentir, usando o nome de Deus, na minha frente, na frente de todo mundo, Deus não vai deixar ele passar batido. Não vai. Porque eu tenho uma pergunta para ele que é fechar ele. Falava que, olha só, é isso, isso e isso. Isso é verdade? Se você disser que é verdade, você está assumindo igual Pedro fez com aquele povo lá. Vem cá, você vendeu a herdade lá por quanto tanto? Ah, tá. Então, mas e aí? Ah, tá. Então vai você também, que já foi seu marido, vai você também. Então, irmãos, é o seguinte. Eu vejo, né, essa ladainha dele aí todo dia aí, inventando história aqui, história ali, história lá, não sabe aonde mais procurar, não sabe. Ele não sabe mais o que procurar. Cada hora é uma história. E ele fica nessa ladainha aí dizendo que não, o negócio é estudar, é interpretar, não sei o quê. E até agora, eu nunca vi ele falando de fé. Porque a fé, irmão, ela te dá temor. Coisa que esse bebêzão aí, Josafá, não tem. Ele não tem temor de nada. Ele não teme nada. E você sabe que quem não teme nada, de qual o lado que ele é, né? Você sabe disso. Que temer não é ter medo, não, irmão. Não é andar com a fraldinha borrada, não. Temer é respeitar. É ver a condição do outro e falar, não, aquela pessoa está numa condição, eu estou em outra condição, e ela está na condição que ela está, e eu não posso mudar a condição que ela está, que é Deus. E acabou, morreu o assunto. Então eu tenho que respeitar Deus, porque Deus está na condição de Deus, e ele é Deus, e acabou. E eu sou pessoa, um ser humano, e acabou. Eu não tenho como jamais nem imaginar querer contar historinha em relação à pessoa de Deus. Mas ele, com a conversa fiada que ele tem, eu já falei que é o bebêzão, só usa o gogó, é um gogó danado, ele não fala de fé. É por isso que ele não tem outra pregação, ele não tem pregação nenhuma. Porque você, para ter pregação, você tem que crer, meu amigo. Você, para pregar, você tem que crer. Porque senão fica igual como Paulo fala lá, o sino que tine. Morto o barulho lá. Porque você, veja bem, presta bem atenção. Como é que você vai pregar uma coisa que você não está crendo? É enrolação, enganação. E aí vai ficar desse jeito. Então isso daí é uma coisa que ele não tem, é a fé. Porque um sujeito que tem fé em Deus de verdade não faz nem 10% do que ele já fez aí no YouTube. Bom, esse vídeo vai ser bem rápido, eu já vou até terminar ele por aqui. O que eu quero dizer, deixar bem claro para todo mundo, é que, meu irmão, guarde a fé. Faça como Paulo, termina a carreira e guarde a fé. Porque uma coisa eu digo a você, pode estudar, pode fazer o que você quiser, pode ir atrás de todos os teólogos, interpretar não sei o quê, não sei mais o quê, beleza. Só que tem uma coisa, você vai precisar da fé para continuar a sua caminhada. Os estudos, a teologia, nada disso vai te levar a lugar nenhum. Agora, sem a fé, você não vai a lugar nenhum. Porque você é necessário a fé. Aí o que vai acontecer? Quando você precisar da fé, você vai buscar fé onde? Na teologia? Você vai buscar fé nos teólogos? Não vai resolver o problema. Então, o que você precisa? Da fé. Então, meu irmão, saiba que Abraão, toda a descendência de Abraão, todos os anteriores a Abraão também foi pela fé. Nós cremos em Jesus pela fé. Eles esperavam Jesus, os judaicos messiânicos, e os judeus ortodoxos ainda estão esperando, tudo pela fé. Então não adianta, é pela fé. Aí você me diz, o Josafá, que quer guiar as pessoas pelo estudo aí, pela a conversa dele de, não, tem que estudar, vou ter que estudar. E aí? Vocês vão crer em quê? Ah, nós vamos crer na Bíblia. Mas crer na Bíblia significa o quê? É a fé em Deus ou é a fé na leitura que você faz na Bíblia? É isso que você vai crer? Que você vai ensinar para essa turma aí?
Então, onde eu digo, engana, é enganado e pensa ainda que sabe tudo. Então, tenha só uma certeza, que você precisa de ter fé. Para tudo, irmão, você tem que ter fé. Para continuar vivendo, para continuar crendo em Deus, para continuar a tua caminhada, para continuar, tudo é fé. E se você não tiver fé, já era. É impossível agradar a Deus. Então, simples, só para te dizer, Josafá, ele é um ladrão de fé. Ele é uma pessoa que destrói fé. É quando eu digo, por exemplo, você vai ler a Bíblia, beleza, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Agora, por que você vai estudar a Bíblia, querer virar a Bíblia ao avesso, de cabeça para baixo, tudo, e depois, tá? Você pegar, ler a Bíblia, tá? Beleza. Eu pego a Bíblia, em um ano eu leio a Bíblia, de capa a capa. Gênesis, Apocalipse, tá? Aí interpreto tudo, faço exegese de tudo, acabou. Eu já tenho a revelação total da Bíblia, acabou. Então, em um ano eu li a Bíblia e tive toda a revelação da Bíblia, acabou. Então, dali para frente, eu não vou ter mais revelação nenhuma da Bíblia. O que eu quero dizer com isso? É que o é revelado é pelo Espírito. Porque se em um ano, pensa comigo, um ano eu li a Bíblia, fiz todas as exegeses, estudei tudo, arrebentei a boca do homem, beleza. Então eu já tenho toda a mensagem pronta, então não preciso buscar mais nada na Bíblia. Acabou. Eu já sei tudo, já está tudo certinho na minha cabeça, como funciona a Bíblia, como ela começa, o meio e fim, tudo bonitinho, completinho ali. Então eu não preciso mais ler Bíblia. Por quê? Porque eu já li uma vez, um ano, já. Então, aí o que vai acontecer? Nunca mais eu vou ler. Então, quer dizer, quando eu ler João, né? Quando eu ler Pedro, quando eu ler Paulo, Marcos, vai ser tudo a mesma revelação. Então, meu irmão, se vai ser tudo a mesma revelação, então o Espírito Santo não vai me revelar mais nada. Então, quer dizer, eu li hoje um ano, daqui mais 2 anos eu li a Bíblia de novo, então não vou ter nenhuma revelação diferente da que eu já tive. Porque se eu tiver alguma revelação diferente da que eu já tive, é o Espírito Santo que está me revelando, ou o Espírito Santo está errado, ou a Bíblia está errada, ou eu interpretei a leitura errada. Então, o que está errado no meio disso tudo? É isso que eu falo. Por que você vai estudar a Bíblia, fazer esse monte de coisa, para chegar nesse exatamente momento? Ou você leu errado, ou você interpretou errado, ou a Bíblia está errada, ou o Espírito Santo errou, ou você não teve revelação do Espírito Santo. O que aconteceu? Você sabe dizer? Então, quando eu digo você, se você deixar o Espírito Santo te guiar para você ler a leitura que ele te guiar para ler na Bíblia, e você tiver a revelação do que o Espírito Santo quer te revelar através daquela leitura, beleza, para mim tranquilo. A Bíblia, eu tenho a Bíblia para esse fim. Agora, para ficar virando Bíblia ao avesso de capa a capa e depois dizer, não, eu li a Bíblia toda, e aí, você leu a Bíblia toda, e a fé? Você tem fé? Ah, não tenho fé não, eu não creio. Eu li a Bíblia toda, estudei toda, mas eu não tenho fé, eu não creio. E aí? É isso que eu digo. Então, você pode fazer o que o Josafá quer. Vai lá, lê a Bíblia, vira a Bíblia ao avesso, de cabeça para baixo, de capa a capa, faz o que você quiser. Só que eu vou te dizer uma coisa. Não deixe de guardar a fé. E não esqueça que em Hebreus 11 está lá os heróis da fé. Tudo que eles fizeram foram por fé, inclusive Abraão, o pai da fé. Então, você decide, você quer ficar com a fé ou você quer ficar com o estudo bíblico? Você decide, você quer ficar com a letra, com as folhas ali da Bíblia, que eu respeito, tá? E no sentido de um livro que traz revelações do céu, beleza, tá? Mas você prefere ficar com o Espírito Santo, mantendo a sua fé, fazendo obra na sua vida,
ou você prefere ficar com a Bíblia que você vai ler, vai estudar, vai fazer acontecer como eles querem aí, mas você vai viver a letra, só a letra ali e acabou. O Espírito Santo não vai te revelar mais nada, você não vai ter mais relacionamento com o Espírito Santo, mais comunhão nenhuma com o Espírito Santo. É isso que você vai fazer? Você que tem que decidir. Agora, na Bíblia está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tiver fé, vai ser impossível você agradar a Deus. E se você, tá? Ninguém agrada a Deus, vamos falar a verdade, né? Mas Deus, ele, no sentido como Caim e Abel, um levou uma parte e o outro fez outra parte. Jesus agradou a Deus, sendo filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Porque Jesus, isso eu ainda vou bater um papo sobre isso, essa história de falando Jesus é Deus. Não, Jesus não é Deus. É o Filho de Deus, gerado em carne, vivendo em carne entre nós. Mas eu vou dizer para vocês ainda como é Jesus hoje, como Jesus era e como Jesus foi programado por Deus para vir a esse mundo. E aí a gente vai entrar nisso. Mas isso aí é coisa para pelo menos 1h30. Então não vou nem falar disso agora. Mas, Hebreus 11, heróis da fé. Então, eu sempre digo, vocês saíram da congregação, a congregação já disse aqui 1 milhão de vezes, não salva ninguém, não tem história que a congregação é graça, nada disso. Agora, se você saiu da congregação porque alguém jogou uma lorota para você dizendo que você tinha que ter estudo bíblico e tal, e que você, tá, tinha que estar na escola dominical, que eu já falei com o ministério, já falei, irmãos, coloca o estudo bíblico, quem quer faz, quem não quer não faz. Não pode chegar ninguém e falar, não, aqui não tem isso. Mas por quê que não tem? Ah, não tem por isso, por aquilo, pelo aquilo outro. Coloca o estudo bíblico, acabou. Quer estudar? Estuda. Agora, tem que ser um estudo bíblico consciente para quem está dando o estudo bíblico e para quem está recebendo. Você vai praticar o estudo bíblico? Sim, mas o estudo bíblico aqui é para esse fim e ponto final. Concorda? Concorda. Então vai fazer estudo bíblico. Não concorda? Ok, direito de cada um. E ponto final. Agora, novela de teologia, de não sei o quê, e petiri, papapá, não. Eu concordo no estudo bíblico é o seguinte, meu irmão, nós vamos ler e narrar a história. Ó, leu, tá aqui, ó. Abraão saiu da casa dos seus pais e foi para uma terra que Deus mostraria para ele, faria dele uma grande nação. Então Abraão saiu na época tal da casa do pai, saiu assim, assado, com Sara, ou Saraê e tal, e foi para tal lugar assim, tal, e ele passou por isso, passou por aquilo, tal, mas continuou crendo, e Deus foi fazendo obra na vida dele, ele se tornou o pai da fé, e tá aí como pai da fé até o dia de hoje, e tá, entendeu? Narrar, ler, narrar, explicar aquilo ali, os fatos que aconteceram, acabou. Agora, revelação, e vir com exegético, interpretação, isso é coisa de doido, isso é coisa de pessoa que não tem o que fazer, coisa de inimigo, entendeu? Agora, o cara pegar, vamos fazer exegese disso. Não, Deus me revelou isso. Deus me revelou aquilo. Olha só. A revelação, tá? É de interpretação de cada um que tem a revelação. Eu não posso, por uma revelação que Deus me dá, tá, para uma pessoa, se Deus não me disser, ó, eu tô te revelando isso aqui, você vai até como falou o profeta, para várias pessoas.
ele revelava o profeta, Deus revelava ao profeta, e o profeta ia até a pessoa que Deus mandava, vai até fulano e fala isso. Até Davi fala, Natan, o menino que virou para a parede e orou lá no rei e ganhou mais 15 anos. Não tem o nome dele aqui no momento. Olha só, isso. Foi lá? Não. Volta lá e dá mais 15 anos para ele e tal, que ele virou para a parede lá e orou. Eu vou dar mais 15 anos para ele. Isso é o que Deus revelou para mim e mandou eu falar. Agora, eu tenho uma revelação, eu posso ter várias revelações. Agora, significa que eu tenho que sair revelando para todo mundo? Não. É o que eu falo, tudo é particular com Deus. Agora, interpretação, que algumas pessoas falam, não, eu tenho essa interpretação, mas por que você tem essa interpretação da Bíblia? Vamos estudar por que eu tenho essa interpretação da Bíblia? Vamos. Isso é uma palhaçada. Ou então, não, Deus me revelou que o que está escrito aqui significa isso. Tá. Mas isso aí você vai querer impor para todo mundo, que todo mundo pense igual a você, creia igual a você? Então tá errado. Por quê? Porque é o que eu falo, tudo é particular de cada um com Deus. Então, meu amigo, é o que eu digo a você. Você está num culto, vem a pregação da palavra, através do que foi revelado para quem está lá em cima para pregar. Você sente comunhão, se identifica com o que está sendo dito, pregado. Testifica no teu coração pelo Espírito Santo que aquilo ali é com você, que aquilo ali é Deus falando com você, que aquilo ali é uma condição que Deus está usando a pessoa que está lá em cima, naquele culto, através daquela palavra, daquela pregação e etc., para falar com você. Beleza, tranquilo. Você crê nisso? Vive isso. Eu não creio nisso. Beleza, então vive no que você crê. Agora, o que você não pode é deixar de crer em Deus. Por isso que eu falo, quer entender Deus? Ninguém vai entender Deus. Entendeu? Se você começar a entender um pouquinho você mesmo, eu mesmo começar a entender eu um pouquinho, eu vou saber, eu vou ter o poder de saber o quê? Pedir a Deus coisas, porque está escrito lá. Vocês não sabem pedir. Vocês pedem mal. Então, é isso. Um espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque nós não sabemos nem o que nós precisamos, nem o que nós queremos. Então precisamos saber. E isso já é uma graça de Deus para nós. Receber isso. A sabedoria de você saber o que você precisa, o que você quer e saber pedir. Entendeu? Então, pelo Espírito, uma graça dada pelo Espírito, né? Ele vai interceder e vai dizer, olha, o que ele realmente precisa é isso. Mas às vezes é aquela história, a carne luta contra isso, e aquilo outro, né? Contra o espírito, não, isso eu não quero. Mas eu quero isso. E isso vai detonar contigo, a tua alma, com a tua salvação, com tudo, mas isso a carne quer, sente prazer. Mas não é isso que é importante para você. Importante para você é ter uma alma sadia, um espírito vivificado no Espírito Santo e viver uma vida espiritual sadia. Agora, não, mas eu quero estudo bíblico. Não, mas eu quero dizer que eu vou na escola dominical. Eu quero... Meu amigo, a coisa é séria. Nós estamos agora, talvez depois do carnaval, exploda uma pandemia aí. Não estou assustando ninguém, não. Tem tanta coisa para mim aí que talvez pandemia seja de menos, mas essa também, se vier agora, vai vir um pouco bem violenta a mais do que veio a outra, né? Segundo os dominadores do mundo. Então, vamos firmar na fé. Que você vai precisar de fé, eu preciso de fé. Vamos viver na fé. E eu vou dizer a vocês que estão na mão do Josafá, sai da mão desse lobo, sai da mão desses lobos aí, que são muitos YouTubes que estão no YouTube, ruivando para poder
catar um aí e devorar. Então vocês fiquem espertos. Sai das mãos desses lobos, entendeu? Pergunta para Josafá se ele entende alguma coisa de fé, se ele sabe por que existe a fé, se ele sabe para que a fé e tal. Pergunta para ele de fé, porque ele não entende nada de fé, ele não tem fé, o negócio dele é lorota mesmo, encher linguiça e ficar aí dando uma de lobo, né? Covarde, porque para mim ele não quis me encarar na live. Ele chama todo mundo na live, mas ele não chama. Não chama porque ele sabe que ele vai segurar aqui o peso que vai vir de cima, que é do eterno, e ele sabe que ele vai ter que rebolar e ele não vai segurar a onda. Não vai segurar a onda, não vai. Entendeu? Porque ele vai vir com aquela conversinha, não, eu chamei o CCBano aqui para falar de CCB, eu não tô afim de falar de CCB. CCB não me interessa falar de CCB em nada de debate com o Josafá, em live nenhuma. O que me interessa é falar da verdade, e a verdade é uma só, única, tá? É Cristo Jesus. E existe um mandamento ensinado pelo próprio Deus, dado a Moisés, e esse ensinamento, Jesus, né, disse aqui para todo mundo ouvir, quem tinha ouvido, que ouvisse, é o seguinte: amarás a teu Deus e ao teu próximo. E essa é a única verdade que eu entendo, tá? E isso aí inclui tudo, lei, inclui tudo. Judeu, gentil, todo mundo. Não tem essa papo de, não, é judeu, não. Porque eu tenho aqui no YouTube olhado alguns rabinos, tá? Messiânico, e tenho ouvido muita pregação, muitos vídeos, e eu vou te falar a verdade. Se eu não tivesse na congregação, me batizado na congregação, eu iria buscar, tá? Frequentar, tá? Uma sinagoga judaica messiânica, tá? E ter ali como líder espiritual material aqui na terra um rabino, tá? Messiânico, não ortodoxo. Não estou falando mal dos que, né? Não estou falando mal. Só estou dizendo que seria, né? Frequentaria uma sinagoga ali messiânica. Por quê? Porque a doutrina judaica é linda, é maravilhosa, eu gosto, eu me identifico, eu acho muito legal, entendeu? Eu gosto muito, eu vejo muita coisa correta, muita coisa que realmente tem a ver, e eu canso de falar aqui, mano. Eu sou pecador, eu às vezes falo o que não devo falar, às vezes não, a maioria das vezes falo o que não devo falar, falo palavras torpes, grito, xingo, eu berro, faço um monte de erro. Mas eu não queria estar fazendo, e Deus sabe disso. Agora, os momentos, as coisas, tudo que acontece me leva a isso. Agora, por isso é que o que acontece? Às vezes você foge para uma igreja, é bom? É bom. Porque dentro da igreja você não vai ficar xingando. Dentro da igreja você não vai estar se aborrecendo com o trânsito. Dentro da igreja, tá? Eu faria, vou até dar uma ideia aqui para os irmãos do Brás, nós poderíamos fazer reuniões de retiro espiritual. Bota lá uns 3 ou 4 pregadores, tá? Leva os caras para lá, dá comida, paga passagem, faz o que tiver que fazer, que se dane, se eles quiserem. Os pregadores que querem se dar bem, dá bem. Se ele quiser bancar ele mesmo, ele que vá. Se ele está indo lá para honrar Deus, tudo bem. Agora, se ele está indo para honrar o estômago, o ventre, e se aparecer problema dele, ele que vá também. Desde que saia alguma coisa edificante da pregação que ele vai pregar, ótimo, maravilhoso. Se dane. Ele quer ficar com um pote de dinheiro, eu quero ficar com uma mala de dinheiro, também se dane. Vai, deixa ele juntar a mala de dinheiro dele. Quando Jesus voltar, ele não vai ter onde pôr essa mala de dinheiro. O único lugar que vai ficar para a mala de dinheiro dele é o inferno. Então, problema dele. E aí, por exemplo, alguns retiros, né?
alcançar e buscar um local que cabe bastante gente, se possível até alugar até um campo aí, uma fazenda grande mesmo, com bastante espaço para pessoas ficarem ali e tal. E o que acontece? Fazer alguns retiros aí, uns 10 retiros por ano aí, um a cada mês, entendeu? Tipo assim, 3 retiros no Rio de Janeiro, 3 em São Paulo, 3 em Minas, 3 em tal lugar e tal, e somar aí, entendeu? E acabou. Os de São Paulo vêm para o Rio, do Rio é para São Paulo, de Minas vem para o Rio, o de São Paulo e Rio vai para Minas, e mistura tudo e fica tudo certo, entendeu? Uns retiros legal assim de uns 3, 4 dias, entendeu? Tipo Gideão, sabe? Aqueles ali, os missionários que fazem aquelas... E aí, irmãos, adorar a Deus. Porque quando você está nessa adoração, você está evitando de um monte de problema, entendeu? Eu sempre vi o culto também com essa parte, entendeu? Quando eu estou aqui na igreja, eu estou... E a necessidade também de estar, eu sempre tive essa necessidade. Eu digo que hoje, tá? Eu nessa parte assim de estar naquela necessidade de estar no culto o tempo todo, eu ser sincero, esfriei um pouquinho, porque, cara, trabalhando até tarde é difícil. Às vezes eu passo na igreja, eu tento chegar na igreja quase que na hora de fechando, não dá, aí fica aquele negócio, se você também já chega da obra todo sujo, que às vezes não dá para você estar se trocando, banhando e tal, fazendo as coisas, o horário, mas agora, graças a Deus, né, os meus horários de trabalho estão sendo um pouco menos puxado, está começando a ficar melhor, como eu já disse, vou ficar aqui agora até quarta-feira, né, de cinza, sem trabalhar. Vou ficar fazendo as coisas aqui em casa mesmo. Vou terminar esse vídeo aqui dizendo a vocês, fujam, tá, dos lobos vorazes aí que devoram a fé, entendeu? E não se esqueça, é pela fé, ok? Que Deus abençoe, que o Eterno abençoe, a santa paz do Eterno para todos. Até o próximo vídeo. Compartilha aí e dá o joinha. Vai fazendo aí o que você quiser fazer, tá tudo certo. Se chegar mais pessoas, toda vez que você vê um vídeo meu aqui, que você vê que esse vídeo tem poucas visualizações e esse vídeo não chega a mais pessoas, eu tô fazendo a minha parte. Você que tá vendo o vídeo, tá deixando de fazer a sua parte. Entendeu? Que é compartilhar o vídeo para mais pessoas. Mas, beleza, tudo certo, tranquilo, entendeu? Eu, quando o vídeo é bom, que eu acho que é legal, é um vídeo com responsabilidade, eu compartilho. Agora, quando é lorota, eu não compartilho com ninguém, não. Eu nem termino de ver. Deus abençoe.